Olá a todos, eu novamente apresentar a vocês um novo conteúdo online, dessa vez falando sobre hub, suíte, roteador, modem, equipamentos que são essenciais para o fundamento de uma rede, para que você tenha internet em sua casa, para que você possa fazer a distribuição da melhor forma possível, seja corporativamente ou seja de forma doméstica. Antes de eu prosseguir, eu quero que vocês peguem o livro de vocês de hardware, abram nas páginas de 216, 217 e 218, façam um estudo dirigido dessas páginas e logo em seguida assista a esse conteúdo. Hubs, suítes, roteadores e modems são equipamentos de distribuição e conexão de rede e que, apesar de terem funções parecidas, elas se distinguem um dos outros pela maneira como fazem seu trabalho. É importante que vocês conheçam alguns detalhes sobre eles, né? Como, por exemplo, qual é o produto para compartilhar uma conexão de internet? Qual é o equipamento que você utiliza para ampliar sua rede, né? Então, o primeiro a ser apresentado é o hub. É um equipamento bem antigo, sendo um dos primeiros a serem usados pelas empresas em redes locais, né? E o que significa a palavra hub? Significa ponto central, o que dá uma ideia bastante clara do objetivo desse aparelho, né? Que é a função de interligar computadores em uma rede local. O hub recebe os dados, né, vindo de um computador e os retransmite para outra máquina. E durante o processo, os outros usuários ficam impossibilitados de enviar essa informação. Por exemplo, você tem aqui um funcionamento de um hub, o computador enviando os dados, passa por todas as portas, né, para chegar ao destinatário, mas todos recebem informação. Então, é um equipamento, né, você analisando dessa forma, que trabalha criando uma certa lentidão na rede. Imagine, por exemplo, que você tem 10 máquinas. Enquanto duas estiverem em comunicação, as outras 8 máquinas ficam esperando a comunicação finalizar entre elas duas. Então, isso é um dispositivo que conta com várias entradas nesse hub. Para vocês terem ideia, tem ele de 4 portas, tem ele de 8, 16, 24, 32. Mas devido a essa limitação de transmissão de dados, eles acabaram atualmente sendo substituídos pelos switches. Criado principalmente para resolver problemas que o hub apresentava, lembrando que o hub é um equipamento que caiu em desuso, mas quando você vai fazer uma rede em 4 máquinas, 3 máquinas, até 4 computadores, ele ainda era muito utilizado pelo baixo custo e atendia muito bem. Mas quando você tem uma rede acima de 8 máquinas, a gente começava a utilizar um equipamento melhor. Que tipo de equipamento? Equipamento chamado suíte. Por quê? Porque ele viu resolver um problema que o hub tinha, aquele repasse de pacotes que ele fazia em todas as portas. O suíte, tá? É um equipamento que trabalha basicamente da mesma maneira, mas com um diferencial. O que ele faz? Ele recebe a informação que é transmitida, então recebe a informação que vai ser transmitida e repassa apenas para o destinatário, sem expor a todos os outros computadores que estão em cada porta. Então, se eu abro uma comunicação da porta 1 com a 7, a informação não passa pela 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Por quê? Porque o processo é realizado decodificando o cabeçalho do pacote, tá? E localizando as informações do receptor dos dados. O aparelho, tá? O suíte, ele guarda os endereços dos destinatários em uma tabela dentro da sua memória e dessa forma ele consegue entregar, tá? Ele consegue entregar as informações unicamente à máquina destinatária, ou seja, a máquina de destino. E assim consegue diminuir o tráfego de rede. Mas explique melhor, professor.
Por exemplo, vamos supor que abriu uma comunicação entre o computador, vamos dizer que esse aqui é o computador 1 e o computador 8. Você observa que a comunicação ela ocorre, tá, em canais diferentes, ó. Certo? Então é aberto um canal para cada uma comunicação entre portas. Então, por exemplo, abriu uma comunicação entre porta 2 e 4, então, e de repente abriu entre uma 5 e a 7. Elas trabalham independentes. Agora, apesar de parecer mais seguro, tá? Os pacotes de dados eles podem ser capturados ainda na rede com uma técnica chamada de técnica Sniff. É uma técnica que ela monitora e analisa o tráfego de rede, né? E a ideia dos hackers é exatamente tentar pegar esses pacotes, né? Ficar farejando os pacotes dentro da rede. Os administradores de redes, tá certo? Eles ficam tentando identificar os pacotes de dados que passam por essas portas. Então eles precisam de bons switches, né? Para poder trabalhar esse tipo de problema que possa ser dentro de uma rede. Mas, Eduardo, eu vou fazer uma rede hoje. Qual é o equipamento indicado? O switch, tá? Do tipo, se você quer barato, do tipo não gerenciável, porque nós temos no mercado os switches gerenciáveis e não gerenciáveis. E nesse momento, se você quer o mais barato, que é o que está ilustrado aqui, é o switch não gerenciável. A indústria hoje ela trabalha basicamente com dois tipos de suítes, né? O suíte gerenciável e o não gerenciável. Os modelos não gerenciáveis, que eu estou fazendo a ilustração aqui, tá? Um exemplo de um modelo 10/100, né? Um modelo muito encontrado hoje no mercado, basicamente um preço em torno de uns R$60, é muito utilizado para uma rede que atenda até 8 máquinas. Porque esse nele de 4 portas, 8 portas, tá? 16. Esse aqui, por exemplo, é um modelo tem 16 portas, só que esse ele é Fast Ethernet, esse é Giga Ethernet, ele é um suíte gigabit com 16 portas, então a velocidade dele é um pouco maior, mas são considerados suítes não gerenciáveis, tá? Então, por que ele é considerado não gerenciável? Porque ele é do tipo plug and play, ou seja, plug e use. Tudo que você precisa fazer é conectar a ele os computadores que fazem parte da rede. Você não precisa fazer nenhuma configuração nesse equipamento, apenas nos computadores, acabou-se, e utilizar. Já o suíte gerenciável, tá? Aqui um modelo, para a gente não estamos nos apegando a fabricantes, eu tenho aqui um modelo de 24 portas, também gigabit, agora com porta para saída de você conectar fibra ótica, tá? Você tem agora um suíte do tipo gerenciável. O que é que torna ele gerenciável? É que é possível você fazer alguns parâmetros para aumentar a segurança de rede. Você consegue melhorar o fluxo de dados, você consegue priorizar determinado tipo de tráfego, entre outras coisas. Com os suítes gerenciáveis, tá? Pode, se você ter ideia, monitorar a rede remotamente. Você não precisa estar nem dentro da empresa para fazer, verificar como está a sua rede. Remotamente você consegue fazer isso. Agora, graças ao quê? Graças a um protocolo de rede chamado SNMP, que significa Protocolo Simples de Gerência de Rede. Ele basicamente, muito objetivamente, ele controla todos os ativos de rede. Praticamente todo ativo de rede gerenciável, todo equipamento de rede gerenciável, um exemplo, roteador gerenciável, utiliza esse protocolo para fazer a comunicação. Então, são equipamentos que se tornam mais caros por causa desse gerenciamento.
Ah, Eduardo, deu um exemplo no dia a dia. Ah, você quer que uma determinada porta seja desconectada. Você quer que uma determinada porta aumente a velocidade de conexão e diminua em outra. Tudo isso é possível com um switch gerenciável. Chegamos a um equipamento muito importante, conhecido no mercado como roteador. É um equipamento que tem uma função básica, né, de receber e direcionar pacotes de dados, né, dentro de uma rede ou para outras redes. E esse tipo de dispositivo é mais avançado que o switch, porque além de executar as funções que ele já possui, as funções de um switch, ele tem o diferencial que é a capacidade de escolher qual a melhor rota para um pacote de dados trafegar até chegar ao seu destino. Então, nesse sentido, vamos imaginar assim: pense por um momento que a rede é uma cidade. Então, cabe então a esse equipamento, o roteador, indicar qual é as rotas que estão menos congestionadas ou quais são as mais curtas para que o pacote de dados possa chegar o quanto antes ao destino. Então, por conta dessa característica, os roteadores eles são indicados para interligar redes, tá? Isso pode ser feito nas mais diferentes configurações. Então, por exemplo, você tem aqui uma rede com um switch interligando, essa rede aqui está toda interligada para um switch. Aqui eu tenho outra rede interligada para outro switch ligada a um roteador. Isso é um exemplo clássico no dia a dia. Então, as empresas, tá, utilizam muito roteadores, switches, hub em conjunto. Roteadores podem ter diferentes quantidades de portas e trabalham em conjuntos, pelo que vocês estão observando. E além disso, o roteador ele tem ferramentas internas dentro dele, como Firewall, DHCP, DNS, tá? E existe no mercado basicamente dois tipos de roteadores, né? Assim como nós tínhamos os switches do tipo gerenciável e não gerenciável, os roteadores têm do tipo dinâmico e estático. Qual é a ideia do roteador dinâmico? É que ele detecta os obstáculos e encontra sempre a rota mais rápida para poder enviar os dados. Então, por ser mais sofisticado, consequentemente, ele custa mais caro, né? E o roteador estático, tá? Ele escolhe o menor caminho para enviar os dados. É um modelo mais simples e é o mais barato. Mas ambos, tá? Tanto o estático como o dinâmico, eles possuem capacidade de escolher a melhor rota, que a informação deve seguir até o seu destino, e com isso a velocidade de transferência é maior e a perda de dados durante a transmissão diminui consideravelmente. Tá? Roteadores são essenciais para o funcionamento da internet. Chegamos a um equipamento muito importante para todos que usam a internet, que é o modem, né? Então, quando você pensa em abrir uma comunicação com o mundo externo, você já pensa na internet. E quando você pensa na internet, você pensa no modem. E o que basicamente esse equipamento ele faz? Ele converte o sinal analógico para digital e vice-versa. Exemplo, observe essa animação, onde o sinal sai digital, convertido em sinal analógico e depois ele é convertido em digital novamente. Então, o nome reflete com precisão essa característica, o nome modem, pois ele vem da combinação das palavras modulador e demodulador. Esse tipo de modem ele foi predominante, tá, nos anos 90 até os anos por volta do ano de 2000, basicamente. Os modems trabalhavam com conexão por telefone. Os computadores tinham placa de fax modem para fazer as comunicações e a velocidade de internet nessa época chegava a 56 kbps.
né, que significava 56 kilobytes por segundo. Mas aí, com o passar do tempo, veio a internet banda larga, né, os modems evoluíram, então você passou a ter uma comunicação, você passou a ter um modem do tipo ADSL, que continuava utilizando. Você agora tem uma internet de alta velocidade, por isso não banda larga, mas os dados vinham por telefonia, pela estrutura de telefone. E com o passar mais do tempo, a DSL foi também caindo e nós passamos a ter internet do tipo através de cabo coaxial. Então as velocidades foram aumentando, tá? E foi surgindo aí uma salada de nomes, modem ADSL, modem 3G, modem 4G, né? E cada um com sua função, mas quando se fala hoje de internet banda larga, o que vem na nossa cabeça é uma internet em alta velocidade, mas o equipamento que nos provém esse tipo de serviço é o modem. Chegamos ao final de mais um conteúdo online. Passamos pelo cabeamento, passamos pelos equipamentos de rede, então nós temos a estrutura. E o que é que precisa agora para funcionar a comunicação, para que os computadores da rede se falem, se comuniquem? Nós precisamos conhecer agora o protocolo TCP/IP. Então, no nosso próximo conteúdo online, iremos trabalhar esse assunto importantíssimo dentro da área de redes, que é o TCP/IP. E como de praxe, nós temos uma tarefa para ser realizada. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 284 e respondam à mão as questões, dessa vez muito pouco, apenas as questões da letra C, que vai do 1 ao 10. E aí vocês fazem lá na folha de caderno, ou na folha de A4, e enviam para esses 2 e-mails. Pode colocar uma cópia para mim também. Não esqueçam de anexar essa atividade e colocar no assunto o nome da turma, o nome completo de vocês e o nome do professor. Agradeço por vocês estarem acompanhando esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Conto com vocês.